Olá, de olho na tela que nós vamos iniciar a segunda parte da videoaula 1 da disciplina Psicologia da Educação. Vamos lá? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a psicologia da educação e as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem da educação. E uma pergunta, essa que vocês estão visualizando na telinha, ela vai orientar a nossa primeira conversa, né? Como o desenvolvimento e a aprendizagem podem ajudar na formação e na atuação dos professores? Bem, primeiro precisamos entender que o desenvolvimento e a aprendizagem nos apresentam campos de estudo da psicologia da educação com diferenças filosóficas, ou seja, com princípios diferentes que influenciam a condução dos seus processos. É possível identificarmos duas correntes principais: o empirismo, também conhecido como ambientalismo e associativismo, e o racionalismo, e algumas teorias derivadas desses grupos. No empirismo ou ambientalismo, destacam-se as ideias de David Hume e John Locke. Segundo o empirismo, o papel do ambiente, né, desse contexto externo em que o sujeito ele vive, ele é fundamental na aquisição do conhecimento, as condições, na aquisição do conhecimento, né? Ou seja, as condições do meio, elas influenciam o desenvolvimento humano com o planejamento das condições ambientais, podem e com o planejamento das condições ambientais, nós podemos produzir certos estímulos para obter determinadas respostas, né? O ambiente, ele vai influenciar e transformar o indivíduo em uma via de mão dupla. Essa corrente empirista, ela vai se fundamentar no princípio de que o homem é considerado desde o seu nascimento como uma tábua rasa, uma folha de papel em branco, e sobre essa folha vão sendo impressas suas experiências sensório-motoras. O conhecimento é uma cópia de algo dado no mundo externo, ou seja, é uma descoberta, é uma nova para o sujeito que é a fase, né? É sempre uma descoberta e é nova para o sujeito que vai estar fazendo essa descoberta. Portanto, o que foi descoberto já se encontrava presente na realidade exterior, e o sujeito apenas descobriu. Derivam dessa corrente empirista o behaviorismo, ou também chamado de comportamentismo, e o conexismo. No racionalismo, de René Descartes, é ele que se destaca principalmente, né? No racionalismo, o conhecimento ele somente é alcançado através da análise de proposições lógicas e possíveis, sendo possíveis de ser analisadas pelo ser humano. O ambiente ele gera um estímulo que gera a aprendizagem no indivíduo. Este, uma vez transformando, exerce influência sobre esse ambiente e o transforma novamente. O ambiente, então, é transformado, gera um novo estímulo, assim sucessivamente, uma via de mão dupla. Então, essa é uma corrente filosófica que vai iniciar com a definição do raciocínio e da aprendizagem, não como uma operação sensorial, mas sim como uma operação mental, discursiva e lógica, que usa uma ou mais proposições para extrair conclusões se uma ou outra proposição é verdadeira, falsa ou provável. Do racionalismo derivam o inatismo e o interacionismo. Bem, as teorias de base empirista, né, o empirismo,
defendem a ideia de que o desenvolvimento e a aprendizagem eles são processos idênticos, né? Processos idênticos, resultantes da interferência da ação do meio sobre o indivíduo. Eles correspondem ao grupo de teorias do condicionamento ou ainda teorias do comportamentalistas. O empirismo ele é inspirado no judaísmo e no cristianismo. Ele procurou evidenciar a igualdade no nascer dos homens, né? O filósofo inglês, né, que mais se destaca, como eu já falei anteriormente, é o John Locke nessa teoria, né? Ele foi um dos principais representantes do empirismo britânico. Foi ele que defendeu a ideia de que a diferença entre as pessoas é decorrente de fatores ambientais e socioeducacionais para que o desenvolvimento humano aconteça. Para os teóricos da corrente empirista, o comportamento humano, a interação sujeito-objeto, todos os processos que decorrem dessa interação serão considerados ao se tratar de desenvolvimento. Esse processo ele vai envolver hereditariedade, como um processo biológico e ambiental, ou soma dos estímulos que atingem o organismo vivo, considerados como fundamentais para o desenvolvimento e para a aprendizagem, inclusive o estímulo alimentar. São eles que defendem também que a relação indivíduo-meio, ela gera outras tantas aptidões. Portanto, existe uma relação de reciprocidade entre a maturação e a aprendizagem, sendo que essa maturação ela refere-se aos padrões de diferenciação, resultando em mudanças ordenadas, às vezes até previsíveis, né, do comportamento humano. E a aprendizagem, ela ocorre nas apropriações da interação com o meio, né? A maturação, em decorrência da aprendizagem, ela vai gerar maiores níveis de maturação, que, por sua vez, favorece outras aprendizagens em um processo dinâmico, processos maturacionais previsíveis que podem ser observados no desenvolvimento humano. Esse desenvolvimento ele se processa por etapas, cada um com características próprias. A dificuldade incide sobre os critérios para a definição das fases por períodos relacionados ao desenvolvimento da vida. Evidenciam-se, no mínimo, 3 fases aqui nesse processo de desenvolvimento, com base nessa teoria: a infância, a adolescência e a fase adulta. O desenvolvimento ele vai caminhar de atividades mais gerais até as mais específicas. Nessas fases, o comportamento ela se tornará elaborada a partir do amadurecimento neuro e fisiológico, sobre a influência do processo de socialização. E também o desenvolvimento ele vai se dar em uma velocidade diferente para as diversas partes do corpo. Em síntese, para os empiristas, o indivíduo não é agente da sua aprendizagem, ele é governado por estímulos do ambiente. Através do controle adequado dos estímulos, eles manipulam-se, condicionam-se, determinam-se o comportamento humano. Repetindo, para os empiristas, o indivíduo não é agente da sua aprendizagem. Ele é governado pelos estímulos do ambiente. E o racionalismo, Paula? Para os teóricos da base racionalista, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos distintos. O desenvolvimento é decorrente do amadurecimento progressivo das estruturas orgânicas da pessoa e a aprendizagem é um processo externo, distinto. A relação existente entre os processos é a de que a aprendizagem ela vai ocorrer em função do desenvolvimento. E essa vai corresponder a uma teoria defendida pela Gestalt. Para os teóricos dessa base, a ênfase ela recai nos processos hereditários e maturacionais, sendo que o indivíduo, nessa abordagem, ele já nasce com as estruturas de comportamento definidas. Ou seja, então,
Para os teóricos da base racionalista, o desenvolvimento e a aprendizagem são processos distintos, e o desenvolvimento ele é decorrente do processo de amadurecimento progressivo das estruturas orgânicas e a aprendizagem é um processo externo. Próximo. Uma terceira referência teórica considera os processos de desenvolvimento da aprendizagem não como iguais ou distintos, mas como complementares, embora reconheça que são diferentes, sendo sua base filosófica, mas também dialética. Nessa perspectiva, o comportamento humano ela é decorrente da interação sujeito-objeto, o que envolve vários processos hereditários, genéricos, maturacionais, bioquímicos, de estimulação ambiental, da própria aprendizagem, de outros fatores. Então, isto, né, faz parte do sistema filosófico interacionista e correspondem ao grupo das teorias interacionistas ou construtivistas. Interacionismo, construtivismo. Para os teóricos dessa base, o comportamento humano ele é resultante da interação de processos hereditários, maturacionais, bioquímicos e ambientais, sendo então síntese indissociável da relação indivíduo e meio. Portanto, o processo não ocorre de forma linear. Aqui reconhece-se que o processo do desenvolvimento e da aprendizagem pode receber interferências relacionadas a variáveis orgânicas cognitivas, socioafetivas e pedagógicas. Por isso, algumas dificuldades podem ocorrer, né? Então, para os teóricos da base interacionista ou construtivista, o comportamento humano é resultante da interação dos processos hereditários, maturacionais, bioquímicos e ambientais, sendo, então, síntese indissociável da relação indivíduo e meio. Portanto, o processo não vai ocorrer de forma linear, ok? É importante também destacar, né, chamar a atenção de vocês aqui para uma quarta referência, né, que nós vamos abordar ao longo dessa disciplina. Embora suas formulações não tenham sido elaboradas diretamente para a educação, a psicanálise pode ser trazida aqui para a psicologia da educação e vai nos dar contribuições importantes, né? Ela é uma abordagem que vai tratar sobre a educação no convívio social, voltando-se para a aprendizagem do controle dos instintos. A relação da psicanálise com a educação tem seus primórdios com Sigmund Freud. A psicanálise sempre produziu suas teorias a partir do cotidiano da clínica, nos atendimentos particulares, e aos poucos foi sendo construída como um novo entendimento sobre o desenvolvimento humano. Dessa forma, os psicanalistas eles foram ampliando as experiências e as pesquisas, o que contribuiu para solidificar o campo teórico e prático da psicanálise. A psicanálise, então, ela vai nos ajudar a compreender a relação professor-aluno e também a dimensionar sua importância, a importância dessa relação. Ela nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre nossa prática enquanto docentes, nos chamando a atenção para a singularidade da nossa prática, para a nossa responsabilidade, né? E o imenso desafio de educar e favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos alunos. Bem, chegamos ao fim da parte 2 da videoaula 1, e antes que você inicie a parte 3, eu gostaria que você parasse um pouquinho para ler as unidades 2 e 3 do nosso caderno didático. Combinado? Então vamos lá e boa leitura!